Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sra. Deputada Elsa Paes, agradeço a questão que aqui coloca o PSD ao CDS e aproveito para responder aquela que é a visão do PCP para onde é que está a ir o dinheiro da investigação científica que devia estar ao serviço do desenvolvimento do país, mas não está. É que, de facto, a alteração de paradigma que este Governo quer introduzir é profundamente ideológica. É entender que um sistema científico e tecnológico nacional deve estar não ao serviço do desenvolvimento económico e social do país, mas deve alimentar aquilo que é a necessidade dos grupos económicos privados terem fontes de financiamento de investigação que servem os seus lucros e a sua maximização dos lucros. E, portanto, a quebra no investimento é grave e o PCP, quando da discussão aqui do Orçamento de Estado, na especialidade para 2014, colocámos que a redução de 26 milhões de euros no orçamento da FCT relativamente aos valores de bolsas de investigação teria um impacto gravíssimo na vida de milhares de investigadores e alertámos aqui o Sr. Ministro da Educação para assumir as consequências políticas desta decisão. Porque o Governo e o Sr. Ministro da Educação têm estado a atirar areia para os olhos das pessoas. Têm dito que nós agora não estamos a atribuir bolsas individuais, mas estamos a fazer programas doutorais. Não é verdade. O número de programas doutorais que vão a concurso nem sequer permite chegar a 10% do valor de bolsas individuais atribuídas. E, portanto, aqui a questão é outra. É de perceber se o sistema científico e tecnológico nacional deve estar a servir o desenvolvimento económico e social do país alavancado num sistema público de investigação ou deve apenas existir para alimentar os lucros dos grupos económicos e financeiros. E aí nós entendemos que é uma questão profundamente ideológica que contraria aquilo que é a Constituição e o papel das funções sociais do Estado, designadamente no que respeita à educação e à investigação. Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço a questão que coloca. Dizer que este processo, bem como o processo Concurso Investigador FCT 2013, que se desenrolou em dezembro, acabou por vir revelar as consequências de um sistema que assenta na precariedade e na desvalorização do trabalho científico. Importa aqui dizer que estes trabalhadores, que são os mais qualificados do país, não têm direito ao subsídio de desemprego, não têm direito ao apoio na doença, não têm direito a subsídio de férias e subsídio de Natal, não têm direito e tem sido impedido por sucessivos governos o ingresso na carreira e no sistema científico e tecnológico e, portanto, o que este governo agora tem dito é que aqueles que são os mais qualificados do país, aqueles que são mais de 5 mil jovens, não fazem cá falta e podem emigrar. E isto é profundamente negativo. Porque isto é dizer aos jovens para desistirem do seu país. E o PCP diz exatamente o contrário. Estes jovens fazem toda a falta ao país. Fazem toda a falta para a definição de uma estratégia de desenvolvimento económico e social que assente na investigação e na ciência. Na investigação e na ciência ao serviço do país, ao serviço da melhoria das condições de vida, ao serviço do combate à pobreza, ao serviço daquilo que são questões fundamentais num caminho de avanço civilizacional e que este Governo tem negado. E, portanto, importa aqui dizer que o caminho seguido de agravamento da precariedade, do recurso a bolsas e a projetos, ou então a programas doutorais, como agora atiram, não vai resolver o problema de fundo. O problema de fundo é o facto de existirem falta de profissionais integrados na carreira. E, portanto, são sujeitos a esta arbitrariedade e à precariedade de todos os anos terem que se admitir a um concurso quando suprem necessidades permanentes das instituições. E por isso o que nós entendemos é que é fundamental não apenas a admissão deste Governo e a derrota desta política, como um caminho completamente alternativo. Colocar ao serviço do país um sistema científico e tecnológico nacional que dê resposta aos seus desígnios, que cumpra aquilo que é um caminho de avanço consagrado na Constituição e não esteja apenas a existir para financiar os lucros dos grupos económicos e financeiros. Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Heloísa Apolónia, agradeço as questões que coloca. Dizer o seguinte, ao longo dos últimos anos têm sido milhares os investigadores e cientistas portugueses que foram forçados a emigrar porque noutros países têm condições e vêm valorizado o seu trabalho de uma forma como não acontece no nosso país. Mas não deixa de ser curioso que quando muitos são confrontados com a pergunta e gostaria de regressar ao seu país, a primeira coisa que dizem é sim, gostaria, se me garantissem exatamente as mesmas condições de valorização do meu trabalho.
E, portanto, o que aqui acontece é não apenas uma imigração forçada daqueles que são os mais jovens e qualificados do país e que, com sua formação, podiam contribuir para o desenvolvimento do país, mas é também agudizar esta sangria de jovens altamente qualificados e insistir no desastre de dizer que os jovens não fazem falta ao seu país. Mas sobre algumas matérias que aqui foram ditas, gostaria de dizer também aqui um assunto. Para o PCP é muito claro que o responsável político da decisão de redução do financiamento das bolsas da FCT e de concentração do financiamento nas empresas é uma responsabilidade política deste Governo e que a FCT executa, naturalmente com critérios duvidáveis, que já vários vieram contestar estas decisões. E por isso o que nós entendemos é que é fundamental derrotar esta política e colocar a ciência ao serviço do povo e do país. Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, Sr. Deputado Duarte Marques, eu faço-lhe a seguinte questão. Cortar 26 milhões de euros é aumentar o financiamento da ciência? Cortar 26 milhões de euros, ou seja, 16% do orçamento da FCT referente a bolsas, é valorizar a ciência? Porque a importância da ciência não se revela em discursos inflamados como o Sr. Deputado aqui fez. Revela-se em opções políticas que os governos tomam. E este governo tem tomado a opção política de desinvestimento no sistema científico e tecnológico nacional para servir um objetivo de classe, que é servir as grandes empresas multinacionais. E, portanto, o Governo deve assumir essa opção. É uma opção política daqueles que entendem que o Estado não deve estar ao serviço do desenvolvimento do país, mas deve satisfazer necessidades transitórias das multinacionais internacionais para acumular nos seus lucros. Sr. Deputado, eu gostaria de lhe dar aqui um exemplo concreto. A empresa que em Portugal declara mais investimento em ID é a Portugal Telecom. Declara 208 milhões de euros. Mas sabe quantos doutorados tem no seu quadro? Sabe quantos doutorados é que esta empresa tem no seu quadro? Tem um investimento de 208 milhões para ter benefícios fiscais, mas apresenta um doutorado. E o senhor deputado acha que é assim que se faz um caminho de valorização do sistema científico e tecnológico nacional? É que o senhor deputado apresenta aqui a precariedade e a alternativa à precariedade é o zero. E, portanto, diz ou insistimos na precariedade ou em alternativa à precariedade se temos o deserto. Não, Sr. Deputado, há alternativas concretas. E a alternativa concreta é acabar de uma vez por todas com a precariedade que é injusta e inaceitável, admitir o acesso e a entrada na carreira de investigação científica e permitir aos institutos de ensino superior público, unidades de investigação e centros de investigação que façam a contratação daqueles que aos anos têm vindo a dizer que são necessários e que não têm autorização para contratar. E por isso o que nós temos é uma visão completamente distinta daquela que o Governo tem. É que o Estado não serve as multinacionais. O Estado, conforme consagra a nossa Constituição, deve servir o desenvolvimento económico e social do país. Não deve ser uma opção de classe para servir as multinacionais estrangeiras. Deve responder àquelas que são as necessidades das suas populações e é por isso que nós defendemos um sistema científico e tecnológico forte, público e que dê resposta a estas necessidades.